Vou prosseguir o evento, chamar para a próxima palestra a Luísa Botelho e a Raiz Oliveira. Luísa Botelho, ela é economista formada pela Unicamp e ela é gerente de Customer Service na Inloco, que é uma empresa de tecnologia de geolocalização. E atualmente é a líder do projeto Covid-19. A Raíza, ela é analista de dados também na Inloco, ela também faz parte do projeto do Covid-19 e ela é formada em estatística pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. E o tema da palestra das meninas hoje é Covid-19 e Data Science, tecnologia de geolocalização. Boa noite, meninas, deixo a palavra com vocês agora. Boa noite, obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só colocar aqui no modo, pronto. Eu vou dividir, na verdade, não só a apresentação, mas eu divido os desafios do dia a dia com a Rai, e a gente se divide também na forma de atuação. Então, eu estou atuando com essas informações como porta-voz do projeto de Covid-19, e a Rai faz parte do time técnico, e é assim que a gente tem contribuído, né, não só com a sociedade, mas também com os tomadores de decisão nesse momento tão crítico da Covid-19. Então, fazendo uma introdução, né, a Inloco é uma empresa que oferece soluções antifraude para o varejo e para o mercado financeiro. E a localização e a privacidade são a base da nossa solução. A Inloco é uma empresa de tecnologia de geolocalização de Recife. Eu estou aqui em São Paulo, mas a empresa surgiu em Recife, né? E o foco original era muito ligado a entender o comportamento das pessoas no mundo físico, né? A gente sabe que hoje no mundo virtual isso é muito comum. Você quer comprar alguma coisa e aí de repente você começa a receber vários banners sobre aquela coisa que você decidiu comprar. E aí a Inloco acabou se especializando nesse conhecimento no mundo físico, né? Nesse comportamento do usuário no mundo físico. Como é que isso funciona? A tecnologia proprietária da Inloco, ela vai embarcada em uma rede de aplicativos parceiros, e aí, falando aqui para um público até mais técnico, o nosso SDK vai instalado numa rede de aplicativos parceiros, e a partir disso a gente pede o consentimento do usuário para compartilhar os seus dados de localização, e a gente passa então a receber esses dados e gerar essas análises em cima desses dados de localização. E aí a gente estava muito habituado a entregar essas informações, essas análises, esse contexto muito para o setor privado, para os negócios, até que chegou um momento super crítico, que foi o momento da Covid-19, né? Falando um pouquinho sobre essa parte dos dados, que é a base da nossa tecnologia, a gente não recebe nem processa nenhum dado pessoal do usuário, nem nome, nem CPF, telefone, nada disso. Não sei se vocês sabem, mas a gente tinha previsto para esse ano, mas foi adiado para o ano que vem, entrar em vigor a LGPD, Lei Geral de Privacidade de Dados, que é uma lei super importante que foca na privacidade do usuário, não compartilhamento de bases de dados, etc. E a Inloco, então, já pensando à frente do seu tempo, é uma empresa que é Privacy by Design, ou seja, as nossas soluções de dados são soluções que já estão não só compliance, mas que extrapolam a Lei Geral de Privacidade de Dados, e mesmo assim é possível criar bastante contexto, bastante conhecimento, bastante análise em cima disso. Então, só contando então como a gente processa esses dados, que é sem dúvida alguma uma base super importante para essa análise, né? A gente recebe os dados de localização apenas do usuário, então mediante consentimento explícito, a gente passa a receber esses dados, a gente criptografa esses dados e coloca hashes em cima dele e de forma que a gente nunca consiga transformar de volta esses dados, né? A gente nunca tenha como identificar o usuário, certo? Então, essa parte super técnica é a base da nossa atuação. Só que como é que a gente traduz isso? Como é que os dados do usuário, por exemplo, podem ser úteis em um momento de combate à pandemia? A gente pensou em adaptar a nossa tecnologia
utilizando toda essa nossa base de usuários, que hoje são 60 milhões de usuários espalhados pelo Brasil todo, sendo 35 milhões desses usuários com localização ativa. Então, a gente decidiu traduzir essa base em uma inteligência que pudesse ajudar nesse momento tão crítico. A gente passa a analisar o comportamento da sociedade nesse período de pandemia para ter algumas entregas associadas aos setores público e privado. Sobre essas entregas, a Rai vai explicar um pouquinho mais para vocês, do ponto de vista técnico, como é que a gente traduziu isso. Mas a gente hoje atua no suporte aos tomadores de decisão, sendo governos de estados e municípios, nesse momento de entender como a população está se comportando, se de fato está sendo cumprido o isolamento social, esse tipo de análise. A gente tem também dados adicionais para entender padrões e velocidade de transmissão do vírus. A gente fez, por exemplo, uma primeira análise que falava sobre o espalhamento do vírus a partir dos viajantes que chegaram, de viagens internacionais, e foram os primeiros casos identificados aqui no Brasil. E aí a gente passa para um segundo momento, que é o entendimento do que vai ser esse novo normal. Como é que os negócios vão voltar ao normal? Como é que o setor privado vai voltar ao normal nesse novo normal? E como é que o nosso dado, como é que a nossa forma de analisar todos esses dados de geolocalização podem ser traduzidos nesse novo normal? Boa noite, pessoal. Aqui é a Raíza. Como já foi apresentado no início pela Carol, eu trabalho na Inloco como analista de dados. Então, a gente fala muito de ciência de dados. Eu acho que esse tema está muito associado à parte de modelagem, à parte de inteligência artificial. Então, tem outras áreas também que podem trabalhar com dados em outros tipos de contexto. A gente pode estar trabalhando com dados de várias formas. E existe também essa área muito forte, que é a área de data analysis, que é quando a gente olha muito mais para uma análise exploratória de dados, para decisões mais imediatas, olhando passado e presente e não tanto modelando o futuro, e que é uma área tão importante quanto para dar visibilidade de qual é o estado das empresas que a gente está atuando. Então, vou falar um pouquinho aqui, dando continuidade ao que Lu falou. A gente desenvolveu algumas métricas. A gente tem hoje um time de cerca de 10 pessoas que estão dedicadas a esse processo, a esse projeto da Covid, e mais algumas outras pessoas que estão auxiliando de várias formas diferentes. Nesse time a gente tem desde Luísa, que está trabalhando com o front, que está ali lidando com os clientes e fazendo toda essa ponte de contato com os clientes finais da gente, das soluções que estão sendo desenvolvidas. A gente também tem engenheiros de dados, a gente tem cientistas de dados, a gente tem analistas. Então, é um time diverso na área de dados e com o suporte da área de front para estar fazendo esse contato com o cliente. Então, a gente desenvolveu várias métricas e a principal métrica que a gente tem usado hoje é a métrica do índice de isolamento social. Então, ele foi calculado com base na nossa inferência de pessoas que ficaram em casa em determinada região. Então, a gente tem ali as informações de localização que são disponibilizadas pelo usuário mediante o consentimento dele. Então, a gente não pega nenhuma informação pessoal, inclusive o endereço, mas é possível inferir por padrões de movimentação, por padrão de frequência e horas que um usuário visita determinado local, onde seria a região de residência dele. Então, com base nisso, a gente compara esse total de pessoas esse total de devices que a gente infere que moram naquela região, pelo total de pessoas que a gente infere que moram naquela região. Então, daí a gente consegue ter uma estimativa de quantas pessoas estão ficando, de qual é o percentual de pessoas que estão ficando isoladas naquela área. Então, a gente está oferecendo esse dado de várias formas. Os principais clientes deles hoje são os governos dos estados. Então, saíram várias matérias com esse dado, então está sendo usado diariamente para acompanhar o resultado das ações. Então, acho que um caso bem legal, que foi um dos primeiros casos de governo utilizando esse dado, é o caso de Recife. A gente começou lá, a empresa nasceu lá, então a gente tem já uma relação bem forte com a prefeitura de Recife. E eles estavam, por exemplo, utilizando esses dados para ver quais eram as regiões da cidade com menor isolamento, para mandar, por exemplo, carros de som para ajudar na conscientização da população daquela região sobre a importância de ficar isolado se você puder,
para a gente combater mais rápido essa pandemia. Então, os dados, eles são agregados de várias formas. A gente tem algumas visões, pode passar, Lu? Lu? Pronto. Então, a gente está oferecendo esse dado agregado de várias granularidades. Então, a gente tem essa visão por estado, que pode ser vista, inclusive, na nossa página pública. Se vocês entrarem lá no site da Inloco, é possível acompanhar diariamente os dados da taxa de isolamento por estado e acompanhar como está essa linha do tempo, tanto no Brasil quanto para cada um deles. E os estados têm acesso a alguns dados mais granulares. Então, por exemplo, tem a visão por cidade, em que eles podem ver como está a distribuição da taxa de isolamento em todas as cidades do estado, ver o ranking dessas cidades, ver a timeline de cada uma delas, cruzando a informação com a informação do estado, para ver como está aquela cidade com relação ao estado como um todo. E tem essa última visão que a gente está colocando aí como cluster, que é a ideia de dentro da cidade, a gente quebrar esse dado em regiões. Essas regiões a gente está usando uma H3, que é uma região hexagonal. A gente optou por uma precisão que nos dá um raio de cerca de 450 metros. Então, foi com base nessa visão que a Prefeitura de Recife, por exemplo, estava mandando de forma bem direcionada os carros de som para fazer a conscientização da população. Pode passar, Lu. Pronto, a gente tem como métrica-chave hoje o índice de isolamento social, porque a gente está tendo realmente um alcance muito grande, mas tem outras métricas sendo desenvolvidas também. Então, por exemplo, a gente está olhando o fluxo de dispositivos por região da cidade, que ajuda a identificar, por exemplo, aglomerações. Então, ali no índice de isolamento, a gente está fazendo aquela taxa de pessoas que não saíram de casa sobre pessoas que moram naquela região. E nessa métrica aqui, a gente está olhando o fluxo de forma geral. Então, independente da pessoa morar ou não naquela região analisada. Tem também o fluxo médio de visitas por categoria, o segmento do varejo. Então, aqui a gente está olhando para estabelecimentos específicos e olhando como é que está o fluxo. A gente agrupa os estabelecimentos em categorias do varejo e olha como é que está essa variação. Então, eu acho que aí entra justamente no último ponto que Luísa citou, que é o ponto de volta ao normal. Então, como é que a gente começa a ver o varejo recuperando fluxos nas lojas, se ele estiver recuperando o fluxo no momento que a gente ainda está com medidas de isolamento social, isso não é ruim. Então, a ideia é estar monitorando essa parte de varejo de lojas em loja em específico e não só em regiões da cidade. A gente também tem estudos sobre densidade de fluxo entre estados, cidades e bairros antes e depois das medidas de isolamento. Aqui, basicamente, o que a gente está criando é uma matriz de origem-destino, que é o que chama de matriz OD. A ideia aqui é ver entre as cidades, entre os bairros de uma cidade, como é o fluxo. Então, qual é a densidade de tráfego ali. Então, tem 2 bairros que a gente tem um fluxo muito grande dentro da cidade. Tem 2 cidades que dentro do estado tem um fluxo muito alto. Então, a gente conseguiu perceber que antes e depois da pandemia, das medidas de isolamento, a gente teve uma diminuição muito grande, a gente vê essa densidade diminuir bastante, mas isso pode ser usado hoje, por exemplo, para os governos estarem monitorando as vias de tráfego. Então, a gente vê saídas de cidade que estão muito conectadas e ainda está tendo um fluxo muito alto e tomar algumas decisões em cima disso. E esse dado também funciona em várias outras situações, não só aqui nesse contexto de pandemia, mas funciona também, por exemplo, para dados de turismo, então ver de que estados, de que cidades vêm turistas que visitam muito aquela cidade. Isso pode ser usado para planejamento de mobilidade urbana, que são projetos extremamente caros, custosos, que são feitos com uma periodicidade muito baixa, justamente por causa do custo alto. Então, por exemplo, o pessoal vai de porta em porta mesmo, fazendo pesquisa para saber de onde a pessoa sai, para onde ela vai, que tipo de modal ela usa, para fazer o planejamento de transporte da cidade. E a gente teria disponível um dado muito mais dinâmico, com uma frequência muito mais alta, podendo facilitar aí o desenvolvimento urbano das cidades. Então, esse é um dado que pode ser usado em várias situações.
E como falou, a gente também tem dados que estão sendo usados em modelos de transmissão do vírus pelas cidades de um estado. Então, a gente fez alguns testes, a gente fez algumas modelagens internamente. A gente tem uma descrição bem mais detalhada num dos posts do blog da gente no Medium. Então, se vocês acompanharem a Inloco lá, o post saiu na semana passada, explicando com detalhes como foi feita a modelagem, os resultados que a gente obteve, usando São Paulo como a cidade de partida e identificando como o vírus poderia se espalhar nas outras cidades do estado. Eu acho que foi feito também para Pernambuco, se eu não me engano, o exemplo do post é usando os dados de Pernambuco. E esse dado também está sendo compartilhado com vários cientistas e epidemiologistas para não só a gente estar olhando do nosso lado, mas para enriquecer os modelos que os profissionais dessa área já estão fazendo. Então, aqui, a gente olhando para um resumo do impacto gerado por esse trabalho que a Inloco está fazendo, a gente tem mais de 14 instituições de pesquisa, entre universidades, institutos, organizações, inclusive nacionais e internacionais, trabalhando com o dado da Inloco. Dentre essas 14 instituições, a gente tem mais de 40 grupos de pesquisa, e basicamente a gente está compartilhando esses dados de isolamento para gerar artigos científicos que possam contribuir no combate a essa pandemia nesse momento. E uma coisa legal de compartilhar é que não só a gente está compartilhando os dados diretamente com eles, mas eles estão compartilhando o dado entre si. Então, a gente está tendo uma iniciativa bem legal desses pesquisadores de compartilhar conhecimento entre eles para conseguir gerar um impacto ainda maior. Então, isso tem sido um dos pontos bem positivos aí da gente estar fomentando a ciência também a partir desses dados. E aqui, complementando, acho que tem 2 desafios bem importantes que vale a pena comentar. O primeiro deles é, de fato, em relação aos grupos e às instituições de pesquisa. Quando a gente recebe essas solicitações, né, em relação aos nossos dados, a gente vê que o número de solicitações que vem de homens ainda é muito maior do que o número de solicitações que vem de mulheres. Então, a gente faz parte dessa mudança de incentivar para que a gente receba mais solicitações dos dados pelo lado das mulheres, que a gente tenha cada vez mais mulheres que se sintam abraçadas aí a entrar no mundo da pesquisa e ter um impacto super positivo em relação à sociedade. Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é em relação à interface, né? Então, hoje, eu falo direto com estados, municípios, a gente tem aí mais de 22 estados brasileiros utilizando os dados de isolamento social, mais de 30 cidades, não só as capitais, como outras cidades do interior. E aí, nesse momento, a gente é muito posto à prova, né? Eu estou aqui como porta-voz do projeto e a gente recebe muitas solicitações e muitos desafios desses tomadores de decisão sendo mulheres, né? Então, o tempo todo a gente precisa não só comprovar os dados, mas comprovar que a gente entende exatamente do que a gente está falando, que a gente domina o assunto, que a gente tem um grupo enorme de pessoas trabalhando em cima desses dados, mas que aqui estão sendo representados por 2 mulheres. Então, nesse momento, quando a gente vê o impacto gerado, dá um orgulho danado de ver que a gente está trabalhando para entregar dados que, de fato, podem mudar o comportamento das sociedades, podem tomar proporções que a gente nem imaginaria, mas, ao mesmo tempo, a gente recebe aí desafios por sermos mulheres, né, nessa frente. E um último ponto é em relação à transparência com a sociedade, não só nesse fórum aqui de discussão, mas de tantos outros que a gente participa. A gente reforça a questão da LGPD, a gente reforça a questão da privacidade de dados, porque o que a gente pode fazer com os dados é maravilhoso, mas a gente sempre tem que garantir que o dono desse dado, né, seja sempre respeitado, e aí isso na ciência de dados é super importante. E toda essa transparência está lá no nosso site. Todas essas frentes de estudos da iniciativa de Covid que eu comentei, essa parte do fluxo dos viajantes internacionais, como é que a gente está compartilhando esses dados de isolamento social. E, além disso, toda a parte de privacidade também está descrita lá. Não só em relação a como a gente solicita esse consentimento nas políticas de privacidade, mas se vocês também, por exemplo, você olhou tudo isso, achou legal, mas você não quer que os seus dados estejam nessas análises, é possível clicar ali e fazer
o opt-out, né, de dizer eu não quero mais participar, eu não quero que de alguma maneira estejam utilizando os dados do meu telefone, não os meus dados, mas os dados do meu telefone. Então é possível fazer um opt-out, porque a gente entende que da mesma forma que pode ser feito para sempre com boas intenções, a gente tem um super desafio de respeitar a individualidade do usuário e de comprovar que tudo isso está sendo feito para um bem maior, né, nesse momento tão específico e tão crítico de combate à pandemia. E assim, a gente encerra, estão aqui os nossos LinkedIns e super obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Muito obrigada, Luísa e Raíza. Então, vou intermediar agora algumas perguntas que surgiram sobre o tema. A primeira pergunta veio de Raide, e ela perguntou: gostaria de saber como vocês consideram as pessoas não conectadas para estimar as taxas de isolamento social nas cidades? Hoje a gente não está fazendo nenhum tipo de modelagem, nenhum tipo de extrapolação. Então, a gente está oferecendo, a gente combinou o contrato que a gente fechou com os estados, a parceria, a gente deixou claro que a disponibilização dos dados era uma visão, um reflexo da base da Inloco. Então, hoje a gente olha diretamente para a nossa base e a gente confia no sentido de que a gente confia que ela está refletindo de alguma forma o comportamento da população por causa do volume. Então, a gente realmente tem um volume muito alto, a gente tem uma distribuição de dados no país muito parecida com a distribuição populacional, se a gente comparar os dados da gente com os dados do IBGE. Então, para a gente conseguir desenvolver essa métrica o mais rápido possível, então acho que a gente demorou alguns dias, menos de uma semana, para conseguir entregar a primeira versão, e ela, a partir dali, já começou a ser usada pelos estados. A gente fez esse compromisso com eles de estar oferecendo um reflexo da nossa base. Então, hoje, no momento, não está sendo feita, de fato, nenhuma extrapolação para a gente considerar, por exemplo, a população sem dispositivos eletrônicos. Obrigada, Raíza. Primavera Botelho, ela perguntou: Luísa e Raíza, parabéns pela palestra. Qual a percepção de vocês em relação à igualdade de oportunidades para a contratação de um cientista de dados? Então, no meu caso, eu tenho pouquíssima experiência de mercado, então a Inloco é a minha primeira oportunidade de mercado. Eu estava seguindo carreira acadêmica, então para mim foi bem assustador. Eu acho que é muito, querendo ou não, uma das dificuldades que uma mulher pode enfrentar para tentar submeter para uma vaga de ciência de dados, é porque de fato é um mercado muito dominado por homens. Então, você olha para uma empresa e vê todo um time de engenharia majoritariamente masculino, você vê uma gestão majoritariamente masculina, então é algo que pode deixar a gente intimidada de alguma forma. No meu caso, foi por base de incentivo de outras pessoas que estavam ao meu redor, que insistiram bastante para eu tentar. E, no final das contas, acabou sendo muito legal, foi muito receptiva. Eu tenho pouca experiência, como eu disse a vocês, então eu fiz uma entrevista de emprego e nessa entrevista a experiência que eu tive particularmente foi uma experiência muito boa. Então, eu acho que é a questão de você estar investigando a empresa, estar olhando como é a receptividade, investigar mesmo se o ambiente, pegar depoimentos, conversar com as pessoas daquela área que você está querendo submeter para entender como é que é aquele ambiente. Então, a ciência de dados, a área de ciência de dados, de data analysis, é uma área que vai mudar muito de empresa para empresa. Então, eu acho que vai muito do ambiente da própria empresa e não da área como um todo. A receptividade em termos de ser mulher, eu acho que ainda é uma área majoritariamente masculina, e um dos motivos pelos quais eu acho que isso acontece é porque a gente tem, por exemplo, muito peso na área de programação, né? Porque hoje a gente trabalha com Big Data, então a gente olha em todos os projetos de dados, a gente está sempre trabalhando com muito dado, e isso envolve conhecimento de programação. E querendo ou não, a área de programação hoje é uma área que também é dominada por homens. Então, eu acho que vai gerando várias consequências por causa dos requisitos para você trabalhar nessa área.
Então, por exemplo, Big Data mesmo, a Inloco processa na faixa de 16 terabytes de dados por dia. Então, não tem como trabalhar nisso sem saber alguma base de programação. Eu acho que isso pode ser um pouco amedrontador. Não só a área de exatas, eu acho que tem muitas mulheres com aptidão para matemática, para a área de exatas, que gostam, mas que podem se sentir intimidadas, às vezes, por algumas outras áreas de conhecimento ou pelo ambiente da empresa. Mas eu acho que o segredo é a gente tentar mesmo, botar a cara a tapa e a gente se arriscar. Total, e eu acho que complementando, a gente também é agente de mudança, né? Então, enquanto só eu e a Rai fizermos parte do time, é pouco. Então, a gente tem que cutucar as pessoas e falar, ó, vocês estão fazendo um processo seletivo, né? Time de RH, time de pessoas, vocês estão fazendo um processo seletivo igualitário? Vocês estão procurando pessoas que não são só homens? Existe uma forma da gente fazer um processo, existe a gente até discutiu recentemente, uma modalidade de processo às cegas, que eu não sei de quem é aquele currículo, eu só olho as qualificações, sem saber se ele é de homem ou se ele é de mulher. Então, isso acontece bastante, porque tem muitas áreas ainda que estão dominadas por homens. A gente vive um dia a dia de uma empresa de tecnologia, então no mundo de tech isso eu acho que é ainda mais forte, mas o quanto a gente também se incomoda com isso para falar, ó, pessoal, a gente está explorando o máximo possível para garantir que as mulheres também estão sendo consideradas nessas oportunidades, e uma vez que estão dentro, estão sendo consideradas para as oportunidades de promoção, gerência, etc., é um desafio. Legal, Luísa. Natália perguntou: como vocês enfrentam as dificuldades que existem no Brasil em obter dados confiáveis e precisos para alimentar bancos de dados? No nosso caso, como a Luísa falou, a gente tem uma tecnologia proprietária. Então, foi uma empresa que surgiu de um projeto acadêmico na Universidade de Pernambuco. Então, eles queriam trabalhar com a ideia de computação ubíqua. Então, quando a gente chegar nesse momento da computação ubíqua, que é a ideia de que a computação vai estar em absolutamente todos os objetos que a gente está lidando, como é que a gente traz conveniência para o usuário de forma segura. E tem alguns princípios importantes para que isso consiga ser atingido. E um deles é a localização. Então, eles perceberam que a localização do GPS não seria suficiente, porque dentro de ambientes fechados, ela não funciona bem. E, por exemplo, para entender contexto das pessoas, é importante ter a localização em ambientes fechados. Porque se você está num shopping e você está numa loja da Natura, você está numa praça de alimentação, você está num cinema, são contextos muito diferentes. Então, para a gente trazer a conveniência, a gente precisa entender o contexto, e para isso precisão é muito importante. Então, o que eles fizeram foi desenvolver uma tecnologia de localização própria, que foi reconhecida pelo I3E, pela Microsoft e por outros institutos como a tecnologia mais precisa do mercado. Então, hoje a gente é detentor dessa tecnologia e a gente embarca essa tecnologia num SDK e implanta esse SDK nos aplicativos parceiros. Então, hoje, na verdade, a Inloco é a empresa que tem os dados com a melhor precisão em termos de localização. Se a gente olhar para todas as tecnologias do mercado, a gente é a empresa com o dado mais preciso. Acho que só complementando também esse ponto dos dados do Brasil, né? De fato, a gente vive um contexto em que muitas pessoas não têm o acesso à internet, né? A nossa tecnologia está embarcada nos dispositivos móveis, então se a gente tem locais que não tem ou 3G, 4G, sinal, Wi-Fi, a gente tem uma dificuldade maior realmente de considerar essas pessoas na nossa análise, né? Esses dispositivos, porque ter um dispositivo conectado é um requisito básico, né? Então, de fato, é um país de desigualdades que a gente tenta ao máximo estar espalhado no Brasil todo, e aí a representatividade da base de 60 milhões de usuários, sem dúvida, é importante, mas a gente também enfrenta esses desafios. Luísa e Raíza, muito obrigada pela palestra de vocês. Nesse contexto atual de pandemia e isolamento social, foi super importante ter a presença de vocês com a gente. Eu dou a palavra agora para a Renata. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Olá, gente. Passamos aos recados finais agora.
Primeiramente, muito obrigada a todo mundo que participou hoje, a todo mundo que ficou. A gente teve uma audiência muito boa, estamos muito felizes. As nossas palestrantes, a professora Eliede, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por fazer a história com essa primeira edição do EDSUSP. Espero que venha muito mais pela frente. E amanhã tem mais evento, então vou fazer a blogueira aqui, nos sigam nas redes sociais, nos acompanhem. E vou compartilhar uma tela, certo, que vai ficar um tempinho. E ela tem um QR Code com o link de inscrição para amanhã. Então, nos sigam nas redes sociais e até amanhã, gente. Obrigada.